Abençoada noite, minhas amadas, aqui do Instagram. Como é que vocês estão nesse dia? O melhor, nessa noite. Como é que vocês estão? Fala pra mim. Hoje é um dia muito especial, aguardando as pessoas entrarem nessa live. É uma live incrível. De um tempo para cá, nós estamos fazendo lives toda semana sobre os assuntos assim, bem pertinentes à inteligência emocional. Nós sabemos, né, que a inteligência emocional hoje, ela é muito importante. E é por isso que toda semana aqui no meu Instagram, eu sempre trago uma convidada, uma coach, uma palestrante, ou mesmo uma mentora, para falar de diversos assuntos sobre o quê? Sobre inteligência emocional. E isso está sendo muito gratificante, muito gratificante. Por quê? Porque está trazendo muito conhecimento para todos que estão entrando na live e aqueles que vão ainda entrar para assistir isso. Você que está aí, boa noite, seja bem-vindo. Já tem algumas pessoas entrando, vamos aguardar mais um pouquinho para que mais pessoas entrem nessa live. E como eu estava falando, minhas amadas, meus amados, que hoje vão estar com a gente, a inteligência emocional. Às vezes, as pessoas me perguntam, né? Eu sou palestrante, eu sou mentora, né? Eu tenho um trabalho totalmente à inteligência emocional. E você sabia que tem muitas pessoas que não sabem o que é inteligência emocional? Não sabem. Ouviram, mas não sabem interpretar o que seja. Tem muitas pessoas que sabem o que é inteligência emocional, mas não sabem como usar, como praticar. Boa noite, Silvana. Cadê a dona Cássia? Boa noite, Vivian. Boa noite, Cris. Tatiane, boa noite. Sejam bem-vindas, minhas amadas. Então, como eu estava dizendo para vocês, que muitos até sabem o que é, mas não sabe praticar a inteligência emocional, não sabe como fazer a inteligência emocional. Muita gente pensa que a inteligência emocional é apenas um estado. Não é isso, gente, não é um estado. Inteligência emocional você tem que treinar, é um treino, e é um treino diário, rotineiramente. A inteligência emocional, quando a gente fala assim, o que é? É uma inteligência diante das tuas emoções. Nós aplicamos algo sobre os pensamentos, sobre os sentimentos, sobre as emoções e o comportamento. E a inteligência emocional está ali quando nós pensamos. E quando nós pensamos que há uma emoção, qual é essa emoção? Como é ter inteligência emocional? E a inteligência emocional, deixa eu falar uma coisa para vocês, ela é tão importante aonde? No final das contas, na ação, naquilo que você vai fazer, no comportamento. A inteligência emocional, ela é tão importante. O dia que eu aprendi, olha só, quando você não tem inteligência emocional, você é uma pessoa totalmente desequilibrada. Você conhece algum tipo de pessoa assim que não tem equilíbrio? A palavra do Senhor diz que o fruto, domínio próprio. Você já ouviu falar sobre o domínio próprio? Pois é uma pessoa que não tem nem um pouco de inteligência emocional. Por quê? Porque simplesmente sabe aquelas pessoas que explodem num determinado momento, aí fala coisa que não deve, faz coisa que não deve, aí dá 10 minutos, exatamente 10 minutos,
Nossa, por que que eu falei isso? Por que que eu fiz isso? Eu acho que eu extrapolei. Aí vem aquelas coisas. Ai, me desculpa, me dizer o quê? Me perdão. Deixa eu te falar. Inteligência emocional. Boa noite, Dulce, boa noite, Marcelo, boa noite, vocês estão entrando. E hoje, por que que eu tô falando tudo isso sobre inteligência emocional? Porque hoje, na nossa live, nós vamos ter uma pessoa incrível, que eu conheci em uma das nossas mentorias. Nós somos mentoradas e eu conheci essa mulher incrível. Gente, pensa numa mulher que tem uma bagagem sobre inteligência emocional. Pensa. E eu me conectei muito com ela, amei. É uma pessoa assim com um coração ensinável. E eu falei, Cássia, vamos fazer uma live. E a nossa live de hoje é um assunto assim extremamente importante, que entra onde? Nas crenças limitantes, entra na identidade de uma pessoa. E hoje nós vamos falar sobre falta de merecimento. Antes de eu chamar a Cássia aqui, eu quero te perguntar uma coisa. Você tem um sentimento, uma sensação que você não é merecedor, que você não é merecedora? Aguenta aí, que daqui a pouquinho nós vamos estar conversando com a Cássia. Vou chamar aqui. Do céu. Veja se entrou aí, Cássia. Ou se não pede para entrar. Entrou! Entrou! Tá vendo? Como que você tá? Como que você está, minha amada? Deus, obrigada pelo convite. Amei. Você sabe, Cássia, que eu estava falando com o pessoal agora, né? Que você é uma autoridade em falar sobre inteligência emocional. E é um assunto tão importante, é um assunto que eu gosto muito de falar. Nós somos mentoras, né? A gente tem todo um programa. E assim, gente, deixa eu te falar uma coisa. Quando você descobre, né, Cássia, tem inteligência emocional, e eu expliquei também, né, que a Bíblia fala sobre você ter domínio, um domínio próprio, que nada mais é de você ter inteligência emocional. Só que hoje nós vamos falar sobre uma crença de falta de merecimento. Cássia, eu quero que você se apresente e você me. Vamos conversar um pouquinho sobre falta de merecimento. Se apresenta aí, minha amada. Claro, bora lá. Amo esse assunto. Amo falar de inteligência emocional, você sabe. E realmente é um divisor de águas. Quando a gente realmente mergulha e busca esse conhecimento, a nossa vida realmente muda completamente. Então, Sim, eu amo poder realmente contribuir com esse assunto, porque realmente eu sei que faz a diferença. E eu tô na jornada de desenvolvimento pessoal mais ou menos aí por volta de uns 7 anos, estudando muito nessa área, olha. mentores ao nosso lado. E a minha ideia, agora a gente está aqui para transbordar e para ajudar todo mundo realmente que precisa desse controle, porque eu falo assim que não é nem racional, né? Tudo na nossa vida é emoção. A gente Emoção, né? 100% emoção. E falando desse tema de merecimento, a gente, quando eu falo muito sobre isso, a gente fala assim, até as pessoas acham estranho, né? Porque o merecimento você não ter merecimento não é a falta de capacidade. Ninguém entende que é uma crença. É uma crença que está te limitando. Não é porque você não é capaz, não é uma falta de capacidade sua. É uma crença que te limita a chegar, né? Ou no que Deus preparou para você e nada mais que isso. Sabe, Cássia, eu conheço muitas mulheres, né, como pastora há muitos anos, como está aí em palestras muitos anos, e atendia muitas pessoas também uma a uma, porque eu sou uma terapeuta integrativa também, e sempre cuidando das emoções dos outros, né? E
tem muitas mulheres e que assim não se sentem merecedoras. Eu queria te perguntar uma coisa, Cássia. Essa falta de merecimento, porque eu conheço mulheres que falam que não acham que são merecedoras de amor. Elas acham que elas não merecem o amor. Elas acham que elas não merecem, sabe, acolhimento. Elas não merecem estar em bons lugares, em boa ambiência. Elas não merecem as coisas positivas da vida, a coisa de abundância da vida. Eu ia te perguntar uma coisa. Por que que essas mulheres sentem isso? Da onde vem isso, Cássia? Então, vamos lá. Na verdade, não só as mulheres, né? O, É porque como a gente fala muito de mulheres, né? Mas total. significa que é só as mulheres. Sim. É, é, o- vamos dizer assim, vamos dizer não, né? A real, para falar a verdade, é que tudo, a raiz da falta de merecimento, né, que é essa crença, eu posso te garantir aí que a maioria delas, 100% delas, vem no que te aconteceu na infância. Puxa. Primeira, segunda infância, né? A criança vai, vamos dizer assim, até os 12 anos de idade, né? 8, 12 Sim, as sinapses neurais até 12 anos, de 12 para frente já está com a cabecinha ali formada, mas até sim, 8 anos, primeira, segunda infância, a maioria das raízes estão ali, acontecem ali, né? sim, Né, com pai, com mãe. Então, tudo que acontece hoje, na verdade, tudo que limita hoje, todas as crenças, né? Como a gente está com um tema aqui de falta de merecimento, que seria uma delas, por exemplo, sim. a raiz, a raiz está na infância. Então, vamos só para a gente, vamos exemplificar, né? Todas as experiências que a gente teve, então tudo que a gente, vamos pensar lá na infância, né? Então cada um pode tentando aí puxar um acontecimento aí. Então assim, principalmente tudo que você viu, né? Ouviu e sentiu na infância podendo ter um alto impacto emocional ou não, dependendo, porque às vezes quanto maior o impacto emocional, maior a memória vai gerar daquele acontecimento, daquele fato, tá? Entendi. Então vamos pensar no acontecimento que a gente vai descobrir a causa e logo mais a gente vai falar da cura aí. Certo. Então toda a experiência, né? Todo estímulo que você teve ali na infância, tudo que você viu, ouviu, sentiu, vai gerar uma memória. Vai gerar uma memória ali, tá? Sim. Aí você vai dar um significado para aquilo. Obviamente, cada um dá o seu significado. Interpreta de um jeito, né? E de um jeito, né? Então, às vezes a gente fala, às vezes irmãos, né? Irmãos, aconteceu a mesma Sim. situação. Para um teve o significado, para outro não. Então, às vezes, porque um está mais limitado hoje, porque ele deu um significado diferente para aquilo. Então, aquele significado que você deu para aquela situação vai gerar um sentimento. E esse sentimento ele Perfeito. E, obviamente, quanto maior aquele impacto emocional, um exemplo, né? Você viu uma agressão, podendo ser de pai e mãe, então você viu, ouviu e você sentiu aquilo. Teve uma agressão física, né? Às vezes da própria criança, por exemplo. Então, todo aquele impacto emocional, ou seja, quanto maior ele, maior a memória, maior a dor, e aquilo vai te gerar aquela sinapse neural realmente que vai e vai te levar até a fase adulta. Sim. Vai seguir com você até a fase adulta enquanto você não curar aquela crença, aquela memória. Ou seja, isso eu até falo, né? Essa é a parte boa, porque o pessoal fala, mas como que a gente resolve isso? A gente está resumindo aqui, né, gente? Mas como que a gente resolve isso? Uma crença que eu tive lá da infância, um impacto emocional que eu senti lá na infância, que vai me levar até a vida adulta e todas as consequências que eu tenho hoje, ou seja, tudo que eu vivo hoje, tudo que está me limitando foi por uma crença e uma raiz lá na infância. Então, Cássia, eu, assim, olha como isso é tão importante sobre a história, né? É como você está falando, né? É, o que que a criança passou? Você está falando mais de criança porque existem muitas memórias na fase, né, de 1 a 7, de 7 a 14, mas enfim. E o que que acontece? Porque essas memórias, elas ficam no inconsciente, não é isso?
Por quê? Eu vou te explicar por quê. Porque quando eu tinha 8 anos, Cássia, eu gosto muito de falar isso, a importância de uma criança. Quando eu tinha 8 anos, gente, eu não me esqueço, Cássia. Eu estava no terceiro ano da escola. Tinha uma professora que ela veio e puxou minha orelha e falou assim para mim: Você é muito burra. Olha só, eu tinha 8 anos. E quando eu vejo aquela mulherão que era uma autoridade para mim, ela era minha professora, que a gente naquele tempo respeitava o professor, né, Cássia? Hoje tá meio complicado. Mas eu vim de uma escola pública na minha primeira fase, então quer dizer, a gente respeitava o professor. E ela me chamou de burra. Quando ela falou isso, Cássia, eu fiquei triste. Eu lembro que eu fiquei triste. Cheguei em casa, falei, mãe, a professora me chamou de burra, mas naquela época não tinha. Ah, né? Você não é burra nada, né? Sabe? Passou. Só que ficou registrado, Cássia, no Então, meu inconsciente. No meu inconsciente. E quando você fala sobre isso que está na memória, chegou na minha vida adulta. Eu tive uma época da minha vida, sabe, Cássia? Quando eu cheguei ali antes da minha faculdade, eu dizia assim. Meu, eu sou burra, como é que eu vou conseguir entrar nessa. Eu não vou dar conta de entrar nesse vestibular. Como que eu só pensava naquilo? Aí eu falava, gente, mas eu nunca repeti de ano, eu nunca fiquei de recuperação, mas eu sou burra. Olha o impacto, né, Cássia? o E eu senti essa rejeição da professora, né? E principalmente, não sei no seu caso, se acontece isso na frente de outras crianças, porque o Hum, impacto é muito maior. foi na frente de outros amiguinhos. Então, né? Então, olha quantas crenças gerou aí. Então, o que você tem que se perguntar nesse momento? Qual o sentimento que você sentiu? Porque Rejeição, é rejeição. rejeição. Rejeição, falta de incapacidade. Então, Uhum. uma série de sentimentos que vão gerar aí. E esses sentimentos vão virar essa crença. E você vai levar isso para a vida adulta. Nossa, meu Deus. E, infelizmente, hoje, muitas vezes, muitas pessoas têm vários tipos de comportamento, mas que não estão cientes, né? Que é por conta realmente dessas crenças limitantes que ela vem carregando da infância e não sabe por que as coisas não dão certo, né? Não sabe por quê. Aí sempre assim, né? Ah, por que com ele dá certo, comigo não dá certo? Por que Deus faz acontecer com ele, não faz acontecer comigo? Aí já coloca até Deus no meio. Porque realmente é uma crença limitante. Eu te diria assim, com 100% de certeza que a maioria delas elas vêm da infância. Então, essa questão realmente da rejeição, né, da falta de merecimento, para a gente focar aqui no assunto, você acabou de dar um exemplo, né? Um exemplo que aconteceu realmente com você e que te gerou realmente esse impacto que você carregou. Então, e que você falou um pouquinho da consciência, né? Dependendo do impacto, às vezes está no seu subconsciente. Uhum. Todas as memórias, elas estão ali, estão guardadas. Uhum. O que te vai gerar, né? Com o passar do tempo, algumas de forte impacto você vai vir na memória realmente com mais facilidade e outras a gente, por exemplo, num processo de coach, como por exemplo é o que a gente trabalha, a gente consegue ir puxando da pessoa, né, nas sessões, o que ela foi vivendo ali, a gente coloca situações e faz isso e ela vai lembrando, ou seja, era uma memória que estava no inconsciente, Olha só. ela não estava, né, entendendo o porquê daquilo, e a gente traz lá em sessões de coach, por exemplo, que ela realmente tinha uma memória ali no subconsciente dela que ela não estava conseguindo enxergar, mesmo não sendo uma memória de tão impacto emocional, mas que causou uma crença. Sim, eu, na verdade, como existe muita crença, mas como a gente está falando dessa, da falta de merecimento, nessa minha fase de faculdade, antes de entrar, que eu tinha muito isso forte, de que, eu sou burra, e o meu comportamento me levava tudo para isso. Você sabe que eu fazia meus cursinhos, até fazia outros cursinhos também de inglês, as outras coisas. Eu falava, gente, mas eu sou burra, como é que eu vou aprender isso?
o meu comportamento era totalmente virado para isso. Eu não vou dar conta. Eu não vou dar conta. E olha como isso é tão significante nesse caso, né? Eu passei por todo esse processo, que daqui a pouco a Cássia vai nos mostrar como que a gente pode ressignificar isso, como a gente pode virar essa chave, mas a gente está dizendo, você que está aí, seja bem-vinda, boa noite. A gente tem que só colocar aqui que a importância, e eu sempre falo, Cássia, quem é mamãe, quem é papai, a importância de como eles falam com os filhos. A gente sabe que crenças não só vêm de pais e mães, mas vêm de autoridades, é professores, é amiguinhos, e vai indo, né? Relacionamento. Mas pai e mãe é a primeira coisa, né, Cássia? E eu vejo que tem mães que chamam as crianças de burra. Aí eu fico, gente, eu fico, gente, pelo amor de Deus, não fala isso. Ah, não, mas não sabe fazer uma lição, ensino 10 vezes a mesma coisa. Você não pode falar isso. Por quê? Porque eu já passei por isso. E olha a importância, né, Cássia, do que esses pais estão falando também para as crianças, né? Não, isso, sem dúvida. E eu vou te falar mais, né? E como você deu seu exemplo até de professor, e isso acontece. Nossa. É por isso que a gente fala que eu brigo muito nessa tecla, assim, que eu acho que a inteligência emocional é uma matéria ali, principalmente, né, para quem está ali lidando, né, no ensino, trabalhando com o ensino, porque realmente, às vezes, a maioria das vezes vem dessa autoridade que é o próprio professor Por, mesmo. por isso, Cássia, que eu acho que pai e mãe tem que ficar bem ligado nos filhos, aquilo que os professores falam. Eu tenho até uma outra coisa para contar para vocês que estão aí, porque é muito gostoso quando a gente tem autoridade na nossa fala, porque a gente já passou por isso. Então, assim, fica muito melhor. Eu tenho duas filhas, né? Eu tenho duas meninas. E a mais velha, Cássia, ela tem 30 anos. E há um tempinho atrás, eu não sabia disso. Ela chegou para mim e falou para mim, mãe, porque ela faz terapia, né, de comportamental. Aí ela chegou para mim e falou, mãe, lembra quando eu estudava no Colégio Rio Branco? Cássia, Colégio Rio Branco aqui em São Paulo é um dos melhores colégios que tem, né, para o jovem, para a criança, desde pequenininha até sair do terceiro colegial. E a minha filha estudava nesse colégio e ela falou assim para mim, eu descobri algo hoje com a terapeuta que eu vi que era verdade. Eu falei, mas o que foi? Olha só, gente, o que é uma crença, e veio isso na minha cabeça agora, já que nós estamos falando desse assunto, Cássia. E a minha filha estudava nesse colégio, e uma das professoras de lá falou para ela assim, Bárbara, a minha filha, nesse momento, ela ia passar para um outro colégio chamado Colégio Bandeirantes. Não sei se você já ouviu falar, você é de São Paulo, mas enfim, Rio Branco já é ótimo. Bandeirantes está acima, Uhum. porque minha filha sempre quis fazer medicina. Aí o que acontece? Ela chegou para essa professora do Rio Branco, falou: o ano que vem eu vou entrar, minha mãe vai me colocar no Bandeirantes. E para entrar no Bandeirantes, precisa até fazer uma provinha, aquela coisa. Ela falou: mãe, a professora falou assim para mim: você não é capaz de entrar no Bandeirantes, não. Ela sabia disso. Gente, eu fiquei perplexa. Eu falei, o quê? Por que você não me contou isso? Ah, não, eu não contei porque eu não achei tão importante. Mas eu falei assim, quando ela falou isso, eu vou estudar muito. Olha só, Cássia. Ela era uma criança. Ela falou, nossa, eu vou estudar muito, muito, para passar para entrar no Bandeirantes, porque eu quero fazer medicina. Gente, olha só. E a minha filha entrou no Bandeirantes, para você ter uma ideia. Entrou no Bandeirantes. Minha filha hoje é médica, cirurgiã plástica, entrou em 5 faculdades de medicina. Gente, aí eu fiquei pensando nisso, nessa falta de merecimento, essas crenças limitantes, o que ela leva quando alguém de autoridade fala uma coisa que hoje minha filha faz uma terapia e descobriu pelo comportamento que ela estava dando, olha só, que ainda não tinha resolvido,
você tem esse comportamento? E foi indo, descobriu que lá atrás uma professora disse que ela não é capaz. É isso. E hoje ela se sentia incapaz, não nos estudos, porque a gente sabe que ela é capaz no estudo, ela provou, mas em outras coisas, Cássia. Mas e olha que ela, Entendeu? porque assim, ela quis provar isso, né? Quis provar. A gente realmente acontece mesmo. Ou a pessoa ela vai falar, ah, ela me falou isso, então agora eu vou provar. Mas Uhum. não, por um lado é bom, mas por outro também não, né? Porque tem a questão positiva ou não, porque senão ela não, ela sempre vai achar que ela precisa estar ali comprovando o valor dela, que ela tem que, sabe, que ela tem que Isso. comprovar que ela é a melhor. Então, aí fica uma sobrecarga realmente muito grande, ou o contrário, né? A pessoa ela cai numa depressão, ela cai realmente numa falta realmente de merecimento muito grande que ela trava a vida. Essa é a realidade. Sim. A vida trava, porque ela se limita tanto que ela para, né? Trava. Sofre mais, né? Demais, exatamente. Então a gente realmente tem que tomar muito cuidado. É por isso que eu falo assim muito do ambiente que a gente convive também, porque ambiente é tudo, né? A gente fala Vixe. isso. Então, assim, é importante assim, como a gente fala, né, que a maioria vem realmente da infância, então assim, o ambiente, vamos falar das crianças, que ambiente teu filho ele frequenta, né? Com o que ele assiste, porque é tudo, né? É tudo, a gente fala frequência, essa é a real. Né? Que frequência você está acessando todos os dias? E quando a gente fala de frequência, é o quê? É a música que você ouve, é o filme que você vê. As pessoas, né, que sentem, porque a gente é a média das 5 pessoas que a gente mais. Sim. Então a gente tem a opção de sintonizar uma rádio. Eu falo assim, é uma rádio. Então todo dia você tem que sintonizar. Você vai sintonizar o quê? Na frequência realmente, né? Por isso que a gente fala muito assim de. Eu até falo, né? Porque às vezes é vida ou é morte. Porque se você pega numa frequência realmente muito baixa, murmuração, amargura, você vai sintonizando e vai te levando para uma depressão. Ah, não, Sim. tá realmente numa frequência onde vai te levar a um crescimento, onde você vai sintonizar que ambiente você vai, com que pessoas você vai se conectar. Então, a escola, né? Eu sou super a favor. Ah, não tá no ambiente legal? Muda. Tem que mudar de escola, tem que mudar de cidade. Eu penso, antes eu não pensava assim, não. Hoje eu já penso dessa forma. Porque realmente a ambiência é tudo. Então, desde dentro do lar, que é o pai, a mãe que tá ali mais próximo, com os amiguinhos, né? Os amigos que frequentam, para onde vai, o que assiste, o que vê a todo momento. É isso, e acaba criando, né, essas crenças limitantes, e muitas vezes nessa vida adulta acontece certas coisas que você não entende de onde vem, É isso. né? E a falta de merecimento, muitas vezes, ela está ligada ao que disseram para essa pessoa, né? Eu falei da rejeição porque eu me senti rejeitada, né? Exatamente. Mas tem muitas pessoas com problema de autoimagem que acham que não é merecedora de ter, sei lá, não é merecedora de ter um bom casamento, não é merecedora de, sei lá, de ter um bom emprego, por coisas que aconteceram lá atrás, ela não merece que ninguém a ame. Então, a crença limitante, primeira coisa, ela tem que ser assim, não é observada, mas você tem que ter a clareza, né? A primeira coisa, né? Exatamente. Que você tem isso. Exatamente. Porque no meu caso, eu não sabia. Mas depois que eu comecei a estudar, que eu vi ali na minha fase da faculdade, eu falei, gente, mas peraí, né? Eu não sou burra. Aí eu comecei a pensar, eu comecei a buscar e ter clareza nisso. Ótimo. Por que que primeira coisa, eu tinha que ter Mas clareza. até o momento não te remetia àquela situação, né? Não. É, Então, a primeira coisa é saber o que você tem, qual é a tua crença. A gente está falando de uma, mas tem várias. nossa, muitas. Várias. Então, a primeira coisa, né, Cássia, é você ter clareza Clareza, identificar e exatamente identificar essa crença. isso. E aí Aí você. fala assim, ai, como que eu sei que eu tenho essa crença?
Já me perguntaram isso, tá? Ai, mas como eu vou identificar? Como que eu sei que eu tenho essa crença? É Ah, só olhar para o seu comportamento. comportamento e resultado, tá ali. Comportamento Comportamento e resultado. é o espelho, né? Exatamente. Ali a gente pega várias crenças, né? E realmente, às vezes as pessoas realmente não têm essa clareza, elas realmente não têm esse consciente de saber, nossa, é por isso que eu tô agindo assim, é por isso que as coisas não Sim. estão andando, não estão caminhando. E a gente, nesse processo, a gente realmente traz essa clareza. Então, a gente vai o quê? Pelos comportamentos e pelos resultados. Nossa, que interessante. Tá tão limitada. Peraí, então vamos tentar ver. Aí a gente realmente. E o mais. Eu falo que a melhor parte é isso, que tem resolução, tem cura. Tem. Ai, graças a Deus. Tem cura. São inúmeras, se você parar para pensar, né? Às vezes o pessoal ouvindo a gente falar, a gente está falando de um exemplozinho e Um deu. exemplo. Uhum. Mas tantas coisas podem impactar a tua vida adulta por raízes da infância, né? Por experiências, vamos dizer assim, né? Por experiências que você teve na infância que você nem imagina. É verdade. Então, realmente, é isso. A gente observa comportamento e resultado, vamos dizer assim. E tem Certo. Cássia, tá, como que a gente vai fazer? A gente vai Isso. ressignificar. Aí tá, vem a outra pergunta que eu quero falar para a Cássia, porque, gente, a Cássia, gente, ela é coach, master coach, e é uma mentora, né? A Cássia, ela tem todo um programa, é assim, não vou nem falar muito, né? Mas é top, é top. É um Eu queria. Ô, aprendizado, Cássia, tudo junto, né? e você que não segue a Cássia, ô, Cássia, escreve aí qual que é o seu Instagram. Você consegue escrever? Eu quero que você, porque vai ficar gravado, escreva aí, vai ficar gravado essa live, vai ser colocada lá no nosso grupo de transbordo. Eu quero que você que está aí, você acesse lá o Instagram da Cássia, que é Cássia G, né? Cássia B. Giraldelli. Eu não tô conseguindo ver comentários, tá? Mas eu escrevo Ah, eu tô vendo, eu tô vendo. pro pessoal Gente, tem muita gente, muita gente. eu não Coloca seu, olá, Cássia. Eu convido você que tá aí, olha, Cássia B de bola, Giraldelli com 2L. Tá escrito aí. Siga a Cássia, siga, porque eu vou te falar, uma pessoa que tem muita bagagem e é uma pessoa que transborda muito sobre inteligência emocional. Mas hoje nós estamos falando de uma crença. é, Nós falamos então que a crença, né? A gente só vai fazer um resumo. A crença, ela é atribuída muitas vezes na infância, muitas vezes atribuída na infância. Essa essa crença, ela foi instalada a partir de uma emoção, né? E dependendo da interpretação da criança que muda, gerou isso uma fica memória que deu um significado. O isso. significado que aquela criança, sei lá, de 9 anos, deu para aquela situação. Certo. Fica aquilo instalado no inconsciente, né? Aquela criança deu aquele significado, que vai gerar o quê? Aquele sentimento. Certo. E que são as crenças. Então, as memórias são aquelas sinapses neurais, né? Que vai gerando. Quanto maior, lembra que é tudo que a gente viu, ouviu e sentiu. Tá? Uhum. Então, sobre um forte impacto emocional, a memória ela vai ser maior. É aquela sinapse. Eu falo que aquele novelinho de lã vai ser Sim. maior ainda. Né? Então, porque depende da forma com que foi aquele impacto, da forma que você viu. Às vezes foi um acidente de carro. Enfim, tem muitos Tem exemplos. N coisas. A gente aqui tá falando muito superficial, né? Muito superficial, Tá? dando só uma clareza assim bem superficial. Mas depois disso, como que a gente, Cássia, como que você trata os seus clientes? Você descobriu que tem falta de merecimento, já que nós estamos falando sobre isso. Como que você busca essa ressignificação nessa cliente? Tá. Ó, uma coisa muito importante, que é um assunto que você é expert nisso,
E a gente cura, vamos falar, da falta de merecimento, principalmente a base de tudo é quando você tem uma identidade fortalecida. Sim. Você é mais nesse assunto, tá? É, Então, por quê? Isso é uma das curas, isso é uma das formas com que a gente vai curar essa falta de merecimento, é é, favorecendo a sua identidade. perfeito, É perfeito. uma das curas. Tudo a gente tem que ressignificar. Uma coisa é fato, o nosso cérebro, ele não distingue o real do imaginário. Perfeito. Então, o que que a gente consegue, né? A gente consegue, através de quê? De ferramentas, de técnicas, né? Voltar naquele momento, ressignificar aquela situação, aquele momento que a gente passou ali. Então, a gente vai ressignificar. Ou seja, trazer uma nova sinapse neural, trazer um novo significado para aquele momento. Por quê? Porque ali era uma criança de 9 anos, era uma criança que não tinha muito discernimento, que não tinha muita inteligência emocional na hora para absorver aquela informação. Então, hoje, na fase adulta, a gente tem essa maturidade. Então, a gente volta, né, através de ferramentas, como eu falei, de métodos, para que naquelas situações que, inconsciente ou não, aí a gente vai cavacando para tentar encontrar aí, até a gente encontrar realmente a causa, a raiz, e ressignificar. A gente ressignifica aquele momento já com a maturidade de um adulto falando, né? E aí você realmente você acaba empilhando novas memórias. Então, aquelas memórias. Vai pensando assim, né? Em memórias positivas, negativas. Então, quanto mais memórias positivas a gente vai colocando, as memórias negativas elas vão realmente ficando bem profundamente para até chegar um momento que ela não vai mais te afetar em absolutamente nada. É importante, Resumindo, é isso. sim, é importante saber que a criança, o adulto, no caso dessa criança, ela não está mais lá, né? Isso. Né? Porque a gente volta naquela criança, o adulto, com a maturidade que ele tem hoje, vai ressignificar aquilo. Sim, Então, por exemplo, às vezes falando principalmente de pai e mãe, né? O que que acontece? A maioria das vezes eles estão ali é, dando o melhor. O pai e mãe sempre vai tentar, com né? certeza, né? Né? Então, lógico que tem situações e situações, mas o adulto hoje ele entende que o pai e que a mãe, naquele momento, naquela circunstância, ele fez o melhor que ele podia, Sim, né? Então, isso. o melhor que ele podia e que ali não estava ao alcance dele ter outra atitude, vamos dizer assim. Por quê? Porque foi a forma que ele foi criado, foi a forma que ele aprendeu, né, dos avós, bisavós. Isso é um outro assunto bacana que a gente pode estar marcando uma outra live para falar sobre isso também. Mas com a maturidade que tem hoje, ele vai entender que aquela situação que o pai ou com a mãe teve, aquela reação, por exemplo, foi a única que ele, vamos dizer assim, era a situação que era acostumado a ter, né? Então, por quê? Era um pai que batia, provavelmente ele apanhou muito. Então, ele vai ter aquela reprogramação, aquela. Vina, fugiu a palavra aqui agora, mas. Quando a gente repete as fases, né? Me fugiu, mas enfim. Então, a gente adulto, a gente consegue dar um novo significado naquela situação que aquela criança de 9, de 8, de 3, porque aí a gente vai lá profundo mesmo. De, Entendi. naquele momento não conseguiu ter essa compreensão. Então, Sabe que eu, sim, ele está sabe o que numa. que eu ia perguntar para quem está nessa live, nos assistindo agora? É, qual é? Olha, eu vou até abranger um pouquinho mais, só para a gente ter uma ideia, para a gente seguir em outras lives, viu, Cássia? Qual é a crença limitante que você tem consciência que você tem? Então, temos várias. Ó, a gente só está abrangendo um pouquinho, nós não vamos falar dela hoje, mas nós vamos dar assim tipo, te trazer uma consciência, porque nós temos aí a autoimagem, né, Cássia? A pessoa tem a autoimagem muito ruim, é a escassez, é o vitimismo, é a falta do merecimento. Então, assim, tem muitas crenças e que a gente pode até falar de cada uma em cada live diferentes.
Porque é tão importante esse quando você falou agora, né? Como curar isso, como buscar cura. Gente, porque eu falo por mim, a hora que eu, Cássia, a hora que eu voltei, descobri, e a hora que eu fiz essa virada de chave, a hora que eu ressignifiquei, a minha vida ficou muito melhor. É como se tivesse tirado um peso, sabe? É onde que eu, claro, a identidade, puxa vida, eu sei quem eu sou. Hoje, é óbvio, hoje eu sou uma outra mulher que já entende o que acontece, né? Mas quando eu não entendia isso, há um sofrimento, né? Há choro, há lágrima, a gente fica é uma prisão, gente, é uma prisão emocional, é terrível isso, né? Por isso que nós estamos trazendo hoje nessa live muita clareza sobre isso. E eu tenho certeza que você que está assistindo, você que vai assistir ainda, pergunta para você mesmo, né? Bom, se eu tenho esse comportamento, como a Cássia falou, se eu estou tendo esse resultado, ou nenhum resultado, Ou nenhum. por quê? É, Tenta buscar, né? Volta lá para a história, busque mais conhecimento, busque pessoas, mentores, que pode te ajudar isso, né, Cássia? exato, porque assim, a gente pode enumerar de 1 a 10 crenças em cada área da nossa vida. Sim, Em cada área da nossa vida, porque isso é muito importante. E você imagina você tendo a oportunidade de ressignificar todas essas crenças nas áreas principais da sua vida, né? Seja ela financeira. Quantas pessoas são limitadas na área financeira? Né? Por quê? Por conta, demais. né? Lá do passado. Então a gente ressignifica. Seja a área de filhos, seja a área social. Então, a gente trabalha as áreas da vida em todo, entende as crenças que estão te limitando em cada área da sua vida e a gente vai trabalhando pilar por pilar de cada área para que a gente consiga ter sucesso Sim. em todas as áreas. Isso é uma jornada, é um processo, tá? Isso não é do dia para a noite que acontece, obviamente. É um processo onde a gente vai se curando, vai ressignificando essas crenças. E é incrível como as pessoas realmente começam a ter resultados muito positivos e como realmente a chave vira assim de um dia para noite, quando toma a consciência, quando ela toma a clareza que aquele resultado que ela não tem, né, ou que ela está tendo, é por conta realmente dessa crença que tem limitado ela. E a gente vai encontrar e a gente vai ressignificar. E o mais importante, vai se ressignificar, tem cura. Tem cura. Tem Tem cura. cura. Isso que é mais importante. E E aí tem tanta. as pessoas dão aquela reviravolta na vida mesmo, né? Tem Onde as pessoas às vezes saem de uma depressão, saem realmente, né? Por isso que da ansiedade. nossa, é muito isso. E sabe, Cássia, isso é tão importante porque a palavra do Senhor diz, lá no Novo Testamento, que Jesus, ele veio, né, para que a gente tenha uma vida. Exato. Mas uma vida, não uma vida qualquer, é uma vida com abundância. Exatamente. E como você vai ter uma vida com abundância, com tanta prisão emocional, com tanta crença que te impede, muitas vezes, de você ter prosperidade? Prosperidade, eu não falo somente de dinheiro, mas em todas as suas áreas. Como é que você consegue ter uma vida com abundância se você não consegue tomar uma decisão, você não consegue dar um passo por histórias lá de trás que te contaram ou que você viu, traumas, feridas? Isso é tão importante. Hoje nós temos que ter a clareza, você que está aí nos ouvindo, que descobrindo isso, tendo consciência disso, há um jeito, há uma cura, há uma virada de chave, há uma ressignificação.
E nós estamos aqui para isso, né, Cássia? Nós estamos aqui para quê? Para ajudar, para transbordar, porque a gente está nisso, viver com abundância, não sobreviver, sabe? Não com esse monte, né, que a gente fala muito de rótulos, eu falo muito de rotulagem, eu falo muito de uma identidade perdida, desalinhada. Então a gente precisa equilibrar tudo, né? E a falta de merecimento, eu quero dizer para você, você é sim um merecedor, né? Porque Deus nos faz assim, nós somos o merecimento de todas as bênçãos, né, Cássio? E, e por isso que nós vivemos, nós deixamos isso para trás. Com certeza. A gente já não acessa mais isso. Porém, eu quero dizer para vocês que estão nos ouvindo, e te parabenizar também, Cássia, por esse transbordo que você tem feito, mostrando às pessoas que elas podem ser melhores, né? Elas podem ser abundantes, elas podem ser mais felizes, e vou mais profundo ainda, que elas possam ter felicidade. Sim. E sabe o que é lindo de ver também? Quando as pessoas encontram, é um alinhamento de propósito. Nossa, aí É incrível. Tem um alinhamento de propósito, porque as pessoas perdidas que estão ali no automático sobrevivendo, não tem um propósito, né? é Não tem isso. uma meta, um propósito, um sonho, para onde eu vou, onde eu quero chegar. Então acaba realmente ali vivendo no automático e Travada, levar. prisões. Realmente a gente começa a se alinhar, ter a nossa identidade realmente fortalecida, curar essas crenças e ser Perfeito. merecedora. A partir do momento, vamos falar exatamente desse tema, você encontra, você alinha e tem um encontro com o teu propósito de vida mesmo. Isso, Todos nós temos um propósito de vida. com certeza. E é isso. E lembrando que o valor não está naquilo que você faz, mas sim naquilo em quem você é. É aquela coisa, né? Não Né? é ter, é ser. É. Você já é, né? Contra quando você sabe, você dá valor ao seu próprio eu, não no que te falaram no passado, não no Perfeito, qual você foi julgada pelo que você fez, não pelo. perfeito, Então, perfeito. muito importante. E por isso que realmente vai te dar clareza e você tem uma mudança de mentalidade, porque tudo tá na mente. Nossa, que assunto. Gente, esse assunto é para uma live, Cássia, que eu quero fazer com você. Gente, ela falou uma palavra agora que eu sou doida por isso. Olha só, mentalidade. Verdade. Eu falo assim, é a metanoia, porque conhecer. Metanoia. Ah, qualquer um pode pegar na internet também. Hoje em dia, ainda mais hoje em dia, né? Conhecimento você tem, mas a grande virada, eu falo que é a metanoia, que é Sim. a grande sacada tá. Nossa, A, profundo, hein? É verdade. Você vê, a gente, em poucos minutos aqui, falamos de tanta coisa, porém profunda. sim, E é assim que muitas vezes, sabe, Cássia, por uma palavra, por uma frase, a gente acaba virando a chave de muita gente. Entendeu? Então, hoje, assim, eu creio que essa nossa aula, porque gente, isso é uma aula sobre falta de merecimento, saiba que você é sim merecedor, merecedora. Você é sim. E busque por isso. exatamente. Se você não está sentindo bem, você está vendo que o seu comportamento, tudo que a gente falou aqui, vá buscar ajuda. Vai Vá buscar buscar ajuda. mentores e não caminhem sozinhos. Não caminhe sozinho. Caminhem sozinhos. Procurem sempre ajuda. Seja de um terapeuta, de um psicólogo, de um mentor, mas não estejam sozinhos. Isso é muito importante. Estejam sempre realmente com pessoas que já estão alinhadas, Sim. né, a esse propósito, a vida que você deseja, que você almeja, estejam alinhadas, porque realmente sozinho é aquilo, a gente vai cavando um buraco cada vez mais profundo, até que chega um momento que você não consegue sair dele sozinho. Estar com pessoas, Cássia, que já passaram por isso. Passaram por isso, que E vai sabe como sair. sabe como sair, exatamente. E Cássia. aí, como a gente na jornada,
a gente tem mentores. E não é, Ana? Sim, A gente numa jornada de cura, de libertação e tudo que a gente estuda sim, aí também numa jornada linda com a Ana, a gente nunca deixa de ter mentores ao nosso lado, sim, independente, sim. porque realmente a gente precisa estar na jornada é uma caminhada, é uma Uma caminhada caminhada. curando. E tem muitas coisas que a gente também ainda tem que ressignificar. Sempre. Sempre é muito importante porque hoje Depende do nível, né? Vai subindo, vai. exatamente tem esse controle, a gente consegue é, olhar e já dar aquele. Já, opa, peraí, né? Na hora a gente já vira a chavinha lá, não é É assim. bem assim. Por isso que a gente sai realmente daquele automático. E essa é a ideia. Trazer essas pessoas para quem a gente está conversando, com quem a gente mentora, fazer com que elas realmente também tenham essa metanoia, essa mente aí de crescimento, de realmente quando estiver em uma situação, ela já reverter ali, de ter inteligência emocional, de gerir sua emoção ali na hora, né? Há 2000, Cássia, mais de 2000 anos, o apóstolo Paulo já falava isso, sobre a renovação da mente, né? A gente estuda muito isso hoje, mas mais de 2000 anos ele está falando, renovai a sua mente. Vai essa. E vai nisso, gente, vai nisso. Mas, Cássia, pera, que porque senão a gente não vai sair daqui nunca, nunca. E esse assunto é tão gostoso, né, Cássia? Eu amo falar de mentalidade, eu amo falar de pessoas, então, assim, tá no sangue, né? E sigam a Cássia, gente. O Instagram dela tá aí. Você que entrou, você que vai entrar, siga, acompanhe. O meu, todo mundo também tem aí, o Ana Jorge. Entra, a gente tem aí um trabalho maravilhoso e nós estamos aqui para transbordar. Cássia, eu quero te agradecer por esse momento de transbordo, você deixar aqui essa energia tão maravilhosa. Você é maravilhosa, Cássia, sabe? Você é maravilhosa. Você é uma pessoa assim com muita luz. É uma pessoa ainda que vai, sabe, levar essa tua palavra para muita gente. Eu acredito, porque você está nessa jornada e você já pode fazer isso. Então, assim, é como diz o meu amigo, isso não é nem a sombra do que está por vir na tua vida. Na verdade, é aquilo Obrigada. que nunca é sobre nós, né? Nunca é sobre nós. Toda a honra e toda a glória dele. E eu que agradeço o convite, amei estar aqui com você. Vai ter outras vezes, viu, amada? É ótimo. Vou amar. Vai ter outras vezes de transbordo, nós vamos falar sempre de crença limitante, nós sempre vamos falar de feridas, de traumas, de identidade, de uma vida melhor, vida com abundância. É dessa maneira que nós vamos seguir e transbordando. Essa live vai ficar salva? A Lili está perguntando. Sim, essa live vai ficar salva lá no meu grupo, no grupo da Cássia. Gente, a Cássia tem um grupo. Espera. Você já tem um grupo de transbordo? Fechado ainda. Depois a gente vai abrir ele. Tá fechado. Então pronto. Mas precisa abrir agora. Agora, você precisa abrir o grupo de transbordo, porque eu tenho um grupo de transbordo lá. Se você quer entrar, você vai na link da minha bio lá, no link da minha bio lá no Instagram, entra lá, faça parte. E Cássia, é isso, minha amada. Obrigada, É isso. obrigada. Amei estar aqui com você. Um beijo. Eu quero que você faça um coraçãozinho. Eu não sei se a galera tá falando alguma coisa que eu não tô conseguindo ver, mas. Eu vou olhar eu vou olhar tudo agora. A Silvana vai bater uma foto. Bateu. Eu quero agradecer a presença. Vamos lá. A Silvana está aí, Deus abençoe. A Lili está aqui, o Marcelo está aqui. A Arlete Damasceno está aqui. Nossa, que coisa boa, gente. Balança. É porque tem, às vezes, não é o nome da pessoa, né? Balança Marmitas Saudáveis. Isabel tá aqui. Salim tá aqui. Gente do céu.
Bueno tá aqui, Marcos tá aqui, Coaching Cafeteria tá aqui, Maristela tá aqui, a gente do Simbão tá aqui, a Josiane tá aqui. Gente, tem muita gente aqui. A Dulce tá aqui. E vamos indo. Pedroso, Vivian Melo. Tá... Gente, Deus abençoe a sua vida. Quinta-feira próxima, nós teremos outra live às 20 horas. Deus abençoe. Vai lá no nosso Instagram, segue a gente lá e nos acompanhe. Nós temos muito ainda que transbordar. Cássia. Com certeza. Um beijo. Anjo, obrigada. Deus abençoe. Tchau. Tchau, tchau.